paz de Deus esteja entre nós. Quem tiver condições, por favor, pode se sentar. Eu me chamo Ramon Bizense, sou juiz de casamento em Capivari, celebrante nessa noite para a celebração do casamento. E com muita alegria recebemos a todos, em nome dos noivos e dos pais dos noivos, agradecemos a presença de cada um que vieram aqui brilhantar esse grande momento, tanto do Tiago como da Raquel. Então, começando a celebração, sempre um friozinho na barriga dá. Nós percebemos a ansiedade do Tiago aqui em relação à noiva ao adentrar e a cara de bravo do sogro, né, Tiago? Tiago, acho que o batimento cardíaco dele foi a 1000, mas tudo isso faz parte, evidentemente, de uma formação de uma família. E por esse motivo que eu fiz questão de frisar que a paz de Deus esteja presente entre nós. É muito importante termos Deus conosco em todos os momentos. Isso é muito importante, muito significativo para a formação de uma família. Afinal de contas, seus pais devem se orgulhar muito de vocês. Aos 10, 12 anos se batizaram, seguiram os caminhos que eles quiseram que vocês viessem a seguir para ser um grande homem e uma grande mulher. Mas sem pensar, porque quando nós criamos os nossos filhos, nós não criamos pensando que futuramente eles vão constituir uma nova família. Mas quando fazemos de coração, sabemos que evidentemente esse é o caminho. E é o que se prepara todos os filhos de Deus, de um dia se tornar um pai e de um dia se tornar uma mãe e formar uma grande família. E que ela seja uma família abençoada. E vocês se conheceram, não foi por acaso. Muitos podem até falar, mas por acaso entrei no Instagram e curti algo lá do Tiago. Não, não foi isso não. Na realidade tem um texto bíblico que fala para nós que o que ocorreu entre vocês foi justamente Deus. Lá em Ruth fala que Deus mudou teu caminho até juntar com o meu. Guardou tua vida para mim, onde repousares, repousarei. Teu Deus, o meu Deus será. Teu caminho, o meu caminho será. Então demonstra todo o carinho, todo o capricho que Deus teve para que vocês se comunicassem a 170 quilômetros praticamente de distância, mas para Deus não existe essa diferença em quilometragem. E sim, aproximou vocês, porque vocês têm um propósito maior perante Deus, não somente no dia de hoje, mas na formação dessa família. E quando vocês se conheceram, em 18/7/2021, ali já foi um momento muito marcante na vida de vocês. Como também o início do namoro, que foi no dia 18/9 do mesmo ano. São datas importantes, significativas, que vocês terão guardado, não somente no pensamento, mas principalmente no coração de vocês. Agora, eu poderia estar perguntando, qual é a data mais importante na vida de vocês, desde que vocês se conheceram? Não precisam responder. Talvez vocês pensassem o dia que vocês se conheceram, o dia que vocês falaram pela primeira vez, o dia do namoro, o dia da permissão do namoro, vamos assim falar. Mas não, a data mais importante da vida de vocês foi quando um começou a fazer parte da vida do outro. E sabe que dia que foi esse? Não sabemos, só Deus sabe. Foi o dia em que Deus permitiu que vocês se aproximassem e um começou a fazer parte da vida do outro. Vocês se conheceram, vocês começaram a namorar, colocaram em prática os ensinamentos da lei de Deus, porque um casal, quando ele quer ser feliz eternamente, e ambos têm o mesmo propósito, o passo primordial é justamente esse: acreditar, confiar e ter os ensinamentos da lei de Deus juntinho. E para isso os ensinamentos da palavra de Deus têm que estar, não somente no pensamento, mas principalmente no coração. Em Gênesis, bem no comecinho, lá ele fala para nós justamente uma passagem bíblica. Passagem essa na formação de uma família, que a partir desse presente momento, com essa união, com a formação de uma nova família, de um novo lar, vocês se tornam uma única carne. Lindo esse texto, evidentemente é a palavra de Deus, mas a prática, ela requer o quê? Que vem junto com vocês as suas imperfeições e as suas qualidades. Então aprecie mais as qualidades de cada um. Cabe cada um analisar a sua imperfeição e ver aonde pode melhorar, para que a relação de ambos se torne cada vez mais harmoniosa e pacífica com o que Deus nos ensina.
O importante é vocês confiarem, saberem que vocês não são anjos, mas vocês podem sim fazer com que as suas qualidades venham sobressair. E mais do que isso, que o Espírito Santo de Deus venha guiá-los pelo mesmo caminho. Ambos têm que ter o mesmo objetivo, ambos têm que orar incessantemente para Deus. Falando justamente sobre essa passagem de orarmos para Deus, vários textos bíblicos passam sobre isso. Eu tenho até uma parábola para estar contando de momentos em que uma pessoa, ela estava tão triste, praticamente fraca, espiritualmente falando, com seus ossos fracos, olhar fraco, sem vontade de viver, com uma depressão, vamos assim falar. E essa jovem, essa pessoa, ela não sabia nem como mais respirar, mas algo despertou dentro dela, e algo foi despertando devagarzinho, e é dessa maneira que eu quero que vocês parem e reflitam a importância de termos Deus na nossa vida, porque esse caso que eu estou contando para vocês, foi um caso real que aconteceu, e na realidade essa pessoa, ela estava tão triste que estava à beira até mesmo da morte, e muitas pessoas que dizem ser amigos, se aproximaram delas, mas nenhuma para trazer a palavra de incentivo, para reerguer, para dar ânimo a ela, mas algo no seu interior, despertou o interesse, e falou, para quem estava lá, acamada praticamente, triste, para que a fé e a esperança despertasse dentro dela, era a voz do anjo, era a voz do Espírito Santo de Deus, que estava movendo essa pessoa a tomar uma atitude. Então é a mesma coisa nós não podemos nos entregarmos, quando existir 1% de probabilidade de algo acontecer, temos que confiar em Deus, mas para confiarmos em Deus antes, temos que orar para Ele, temos que ter Deus conosco em todos os momentos, para que realmente Ele possa dar a luz no momento certo para nós, como deu para essa jovem, que fez com que a fé e a esperança fosse despertasse dentro do coração dela. É a mesma coisa nós, a fé e a esperança, qual é a diferença entre uma e outra? A fé é para hoje, é para já, é para esse momento, a esperança é para amanhã, ou seja, a fé não vira esperança, mas a esperança vira fé. E a esperança, o que é? A esperança é vocês, como uma nova família, fazerem um planejamento familiar. Tudo que passou na vida de vocês têm guardadinho, não somente no pensamento, mas principalmente no coração. Se pudesse mudar alguma coisa, com certeza vocês mudariam. Se eu perguntar aqui para qualquer casal de namorados, ou que casaram hoje, ou que já casaram algum tempo atrás, com certeza tem como mudar alguma coisa. Se vocês perguntassem para mim, eu mudaria muitas coisas que aconteceram na minha vida, com a minha família, com a minha esposa, a mesma coisa vocês. Mas o que passou, o próprio nome já fala para nós, não temos como nós mudarmos, mas temos como fazermos o quê? Um planejamento familiar, e esse planejamento familiar, a peça primordial é Deus, e para isso, Salmo 111, versículo 11, fala para todos os casais temerem a Deus. Temer a Deus não significa ter medo dele, ao contrário, significa se aproximar da presença de Deus, para que em contrapartida Ele conceda a vocês a sabedoria. A sabedoria para quê? Para vocês enfrentarem juntos as dificuldades, as adversidades, os obstáculos, os imprevistos que venham correr. Afinal de contas, o casamento não é um mar de rosas, mas o casamento são os votos que vocês estão fazendo perante todos nós aqui presentes, mas principalmente perante Deus, para ser por uma vida eterna, porque vocês estão constituindo uma família, não sobre as areias, mas sobre uma rocha, ou seja, a sua palavra. Quando esse texto falou sobre as rochas, muita gente pensa que é constituir uma família sobre algo firme. Podemos até pensar dessa maneira, mas na realidade ali estava falando da palavra de Deus, de estarmos colocando em prática o que aprendemos, porque não adianta nada nós termos os ensinamentos da palavra de Deus no pensamento, se não estivermos no nosso coração, se não colocarmos em prática na nossa vida diária. Independente da religião, é muito importante confiarmos na palavra de Deus e tentarmos mudar. Voltando na questão do planejamento familiar, tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado.
para se ter um planejamento familiar, precisam do quê? Do diálogo. Então, converse bastante, veja o que vai ser bom fazer ou deixar de fazer. Se coloque um no lugar do outro e vejam, isso é bíblico. Gálatas 6:7 fala que tudo que semearmos no dia de hoje, vamos estar colhendo no dia de amanhã, para o futuro. O que vocês estão colhendo hoje, foi algo que vocês semearam lá atrás. Semearam de que jeito? Orando para Deus. Ou vocês vão falar para mim que vocês não oraram para Deus? Com certeza oraram, pediram para Deus uma companheira, um companheiro, e seus pais devem estar muito orgulhosos com isso, porque eles estão ganhando uma nova filha, ganhando um novo filho, não estão perdendo, ao contrário. Então tudo isso são pensamentos que vocês têm que ter, e principalmente priorizar Deus na vida de vocês, para que as suas qualidades venham sobressair. 3 são os fatores que levam à verdadeira felicidade da família. O primeiro fator é adorar a Deus, colocando em prática seus ensinamentos, suas leis, que eles estejam evidentemente no nosso coração. Se estiver no coração de vocês, espontaneamente vocês vão fazer o melhor. Fazendo o melhor para Deus, consequentemente a família vai ser fortalecida. A família vai se fortalecer ainda mais dentro do Espírito Santo de Deus. E as sementes, vocês saberão, evidentemente, onde colocar essas sementes. Porque nem todas as sementes que vêm, elas são reprodutivas, são boas. Mas como avaliar isso? Tendo Deus juntinho de vocês. Se vocês tiverem, Deus saberá aonde vocês, quais são as sementes que vocês vão ter que pegar. E principalmente, aonde vocês vão ter que colocar essas sementes, para que futuramente venham colher coisas boas. Tem uma parábola para isso também, de um jovem que estava, imagine um shopping. Só que num shopping, uma loja chamou bastante atenção, e nessa loja estava escrito em cima na fachada, Loja de Deus. E ele adentrou a essa loja. Ao adentrar a essa loja, ele notou um senhor de branco, e o senhor muito simpático, pois não, para o jovem, e o jovem falou, eu vim para conhecer essa loja. Não, mas você veio para conhecer, mas você pode também pegar algumas sementes, as sementes que vão ser muito úteis na sua vida. E ele notou que existiam várias sementes, de vários tipos, do amor, da benignidade, do respeito, da sinceridade, da humildade, e ele começou a pedir um pouquinho de cada, e essas sementes foram entregues para ele, e mal cabia na mão dele, porque as sementes eram pequenas, não eram sementes grandes. Resumindo essa parábola, porque ele ficou até, se estranhou, por caber tudo que ele pediu na palma da sua mão. Mas, resumindo isso, as sementes, é vocês que têm que escolher o que vocês querem para a família. Da mesma maneira como vocês namoraram, vocês se apaixonaram, vocês viveram um namoro, um romance, escreveram uma história de amor e não tem como mudar, agora é o contrário. A fé está juntinho de vocês, e junto com vocês está a esperança de vocês construírem uma linda família, uma família forte espiritualmente, mas vai depender dessas sementes, que vocês vão colocar na palma da mão, e juntos estarão colocando na covinha, aonde pode ser reprodutiva futuramente, para essa família. Então pense positivamente, visualizem uma família vencedora, mas acima de tudo, jamais esqueçam da palavra de Deus. O segundo fator, o primeiro fator, adorar a Deus. O segundo fator são as virtudes de um casal, como o afeto, a sinceridade, a bondade, o respeito, o espírito de abnegação e a fidelidade. São as virtudes que enobrecem o casal, fortalece o casal, traz o casal mais próximo de Deus, para que a sabedoria de Deus vinha ensiná-los a ser uma grande família. E falando em grande família, sempre que se pensa na formação, no caráter da família, nós pensamos assim: o namoro existiu, a partir de agora acaba-se o namoro, acaba-se a paixão. Engana-se, não, o namoro continua, a paixão sim se desvincula de vocês, porque vocês estão abrindo seus corações para a formação de uma nova família e de um novo lar. E algo interessante vai acontecer na vida de vocês. Eu não sei se aconteceu isso, tá? Ainda não entramos em detalhes, mas com certeza quando vocês forem se conhecer, um conhecer o outro, ou até mesmo conhecer o sogro, a sogra, eles fizeram de tudo para vocês, para mostrar e para trazer uma boa imagem da família em que vocês estavam conhecendo, para ser do agrado, porque a partir do momento que um casal está junto, eles fazem de tudo
para que realmente Deus venha abençoá-los. Então ali o que você prepara? O melhor copo, o melhor prato, não é verdade? A gente se preocupa com a vestimenta, evidentemente, em tudo que se possa para criar uma boa imagem. Agora, com o passar dos anos, sabe o que vai acontecer com isso? Eu vou até resumir, Tiago. A hora que você chegar na casa do sogro e da sogra lá, não vai ser melhor copo não, né? Vai ser um copo de requeijão, não vai? Mas é brincadeira, evidentemente. Mas, com o passar do tempo, a confiança vai acontecer. Então, é muito natural que isso ocorra, que venha a ser natural a relação de vocês. Porque eles estão torcendo muito para que vocês formem uma família. E as suas virtudes têm que ser o destaque principal para que Deus venha abençoá-los. E aí que eu chamo a atenção para o terceiro fator, que é o principal de todos, que é o amor. Sem o amor, não adoramos a Deus, sem amor, não colocamos em prática as virtudes. O amor é que vai fazer com que vocês comam um bolo de chocolate, comam um sorvetinho com um bolo, não é verdade? Existem 1001 combinações. O importante é vocês serem felizes, vocês terem um prazer de viverem juntos, de chegarem em seus lares e agradecerem a Deus por essa oportunidade, agradecer pelo abençoado lar que Deus concedeu a vocês, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. 1 Coríntios capítulo 13, resume bem que tipo de amor um casal precisa colocar em prática. Se falarmos língua dos homens, se falarmos língua dos anjos, mas se não tivermos amor, nada somos. 1 Coríntios ele é bem específico, bem direto. Não adianta nada nós sermos as pessoas mais inteligentes do mundo, mais fortes do mundo, se não tivermos amor. Não adianta nada para Deus. E que tipo de amor um casal precisa colocar em prática? Um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor que não seja hipócrita, um amor que não seja egoísta, um amor que não pense em si próprio, mas pense no bem-estar e no melhor da família que vocês estão formando no dia de hoje. Então, espero que realmente vocês sejam muito felizes, que a paz de Deus venha protegê-los, venha iluminá-los, para que vocês sejam uma família abençoada. Todos nós aqui estamos fazendo um pensamento positivo, dando uma energia positiva para vocês, mas depende de seus passos, da dedicação e do merecimento de ambos. Descruzem os braços, vão à luta, planejem bastante, porque no dia de hoje, na tarde e noite de hoje, vocês estão formando uma tríplice aliança. A tríplice aliança é Deus e vocês. Deus está aceitando vocês como filho deles na formação de uma família. E agora depende desse elo, o cordão que liga vocês a Ele, que é alimentado pelo verdadeiro amor, pela sinceridade, pelo respeito de um grande homem ou de uma grande mulher que está formando uma grande família. E lembre-se de uma coisa, compartilhe com Deus todos os sonhos que vocês têm, porque se nós não compartilharmos com Ele, com certeza esses sonhos podem virar um pesadelo. E sempre que pedir algo para Deus, em oração, sempre peçam segundo a vontade dEle, porque Ele sabe o que vai ser melhor, o que será melhor, não somente para o presente, mas para o futuro. E se um dia acontecer algo que não seja tão bom, que vocês estejam sendo lapidados por Deus e não saibam disso, não desistem, confiem ainda mais em Deus, acreditem nele, façam a oração, da mesma maneira que eu citei aquela parábola, que é real, trazendo para a realidade daquela jovem, que acreditou e confiou. Por quê? Porque ela fez oração. Se vocês fizerem oração, com certeza Deus vai dar o caminho, vai dar a luz, para que vocês venham abrir as portas para serem eternamente felizes, mas juntos saberão como abrir a porta, que caminho seguir e que decisão a ser tomada, mas sempre juntos. E as decisões que vocês vão tomar é sempre vocês, não é eu, é no plural, é a família, é vocês e Deus, Deus e vocês. Então o que nós esperamos, estamos orando por vocês, que vocês sejam muito felizes. Tem um texto bíblico de Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai-vos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e nada vos faltará. Se vocês tiverem Deus, principalmente no coração, com certeza vocês vão ser felizes eternamente, e terão uma linda família, construída sim, constituída sobre as rochas, mas principalmente, como diz o livro de Tiago, para refletirmos a palavra de Deus como se estivéssemos olhando para um espelho. Quando olhamos para o espelho, nós corrigimos as nossas imperfeições físicas. Quando lemos a palavra de Deus e a colocamos em prática na nossa vida diária, nós estamos nos aproximando de Deus.
estamos sendo filhos de Deus e constituindo uma linda família que não vai ser abalada por nada até que a morte vos separe, conforme diz o texto de Mateus. Então, parabéns, que Deus abençoe, que vocês sejam muito felizes. Uma salva de palmas para o Tiago e para a Raquel. Então, um momento sem dúvida muito importante, a gente até bate essas palmas para relaxar um pouquinho o noivo e a noiva, né? Porque agora eu vou fazer a pergunta, que é de praxe, e depois eu vou ler o termo também. Então, o senhor Tiago Rodrigues dos Reis é da sua livre e espontânea vontade de se casar com a senhora Raquel Santos da Silva e promete ser fiel, amá-la e respeitá-la, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por resto da sua vida, que os prometeis? Sim. Saiu um sim fraco, né? Mas tudo bem, né? O pessoal do fundo aí escutou? Vamos um sim mais forte aí, né? Sim. Melhorou agora um pouquinho, né? Mas é normal, tá nervoso, né? Difícil de sair o sim de dentro. Mas, senhora Raquel Santos da Silva, da sua livre e espontânea vontade, se casar com o senhor Tiago Rodrigues dos Reis e promete ser fiel, amá-lo e respeitá-lo, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, o resto da sua vida, que os prometeis? Sim. Então, diante do sim forte, né? Diante da afirmação positiva de ambos, perante a minha pessoa como representante da lei e como celebrante, diante das testemunhas, pais aqui presentes e convidados no Salão do Zacar, vos declaro, a partir desse presente momento, casados. Agora nós vamos à leitura do termo de casamento e após a leitura, as assinaturas. Capivari, 10 de dezembro de 2022, no Salão de Festas do Zacar, aqui mesmo em Capivari, contraíram em matrimônio o senhor Tiago Rodrigues dos Reis e a senhora Raquel Santos da Silva. O contraente de nacionalidade brasileira, nascido em Capivari, no dia 19 de agosto de 2003, filho do senhor José Maria Ramos dos Reis e da senhora Dona Luciana Marcelo Rodrigues dos Reis. A contraente de nacionalidade brasileira, nascida em Itaquera, São Paulo, no dia 27 de fevereiro de 2003. Filha do senhor Israel Evangelista da Silva e da senhora Regiane dos Santos da Silva. O regime de casamento é o de comunhão parcial de bens. Em virtude do casamento, a noiva passa a se chamar Raquel Santos da Silva Reis. O noivo continuará a usar o mesmo nome em virtude do casamento. Então agora nós vamos às assinaturas, e antes da assinatura, até o certificado ele traz um texto bíblico, um texto em que os próprios noivos escolheram para esse momento tão importante, que é o texto de Colossenses 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então isso demonstra que o amor tem que estar entre vocês e Deus até que a morte vos separe. Parabéns. Então vamos às assinaturas.
Agora, dando sequência, nós vamos à troca das alianças. Troca da aliança do Tiago e da Raquel, que representa todo o amor, toda a fidelidade que vocês estão prometendo um para com o outro. Que Deus abençoe essas alianças, mas principalmente essa linda família que vocês estão formando na noite de hoje. Essas alianças, que era ouro, continua sendo ouro, mas ela precisou ser lapidada. E ela tomou um círculo de circunferência que não tem início, não tem meio e não tem fim. E ela foi lapidada para justamente vocês formarem essa família, uma família sobre a rocha, uma família que não venha a ser abalada por nada. Que Deus abençoe, que vocês sejam muito felizes nessa nova etapa da vida de vocês. Parabéns. Agora faltou um abraço, um beijo. Uma salva de palmas.